Então, eu vou mostrar o panorama do Covid entre os transplantados renais do Hospital do Rim, e eu vou começar falando sobre o que vem acontecendo em termos do número de casos no Brasil e no mundo. Então, no mundo todo, o número de casos está crescendo, tem mais de 14 milhões de casos no mundo, com uma letalidade de 4,1%. Esse número é crescente, tem mais de 200 mil casos por dia registrados. No Brasil, onde tem mais de 40 mil casos registrados por dia, a letalidade no Brasil é de 3,8%. Essa letalidade ela leva em consideração o número de casos que foi diagnosticado, que foi confirmado. Então, esse número é muito maior do que o número de contagiados, é muito maior do que esses que são diagnosticados, porque o número de testes que é feito no Brasil, bem como no mundo, ele é muito pequeno em relação ao número de pessoas que são contagiadas. Então, a letalidade deve ser, o que se imagina que seja em torno de 1%. E a curva de crescimento no mundo é um pouco diferente da curva de crescimento no Brasil, né? O Brasil teve um crescimento mais acentuado aqui e agora alcançou um platô. Aqui também é interessante um outro dado que é publicado semanalmente na revista Economist, mostrando a progressão do semanal do número de casos confirmados por região. Então, na Europa, onde o número de casos teve um crescimento muito acentuado no mês de março, teve um platô e agora vem reduzindo. Na América Latina, quando o número de casos também deu uma subida muito rápida, acompanhando o crescimento do número de casos no mundo, no começo em paralelo com o que estava acontecendo nos Estados Unidos, e agora na América Latina como um todo alcançou um platô, enquanto nos Estados Unidos continua crescendo em função da mudança da região. Primeiro começou em Nova York, onde teve uma curva muito parecida com a da Itália, e agora ela migrou para outros estados, e agora está bastante concentrado no sul dos Estados Unidos, principalmente na Flórida, onde o número de casos, a doença tem um crescimento semelhante àquilo que aconteceu em Nova York. E aqui é interessante como que nós apresentamos resultados. Então, aqui tem a população do Brasil, dos Estados Unidos, do estado de São Paulo e do estado de Nova York. Aqui o número de testes que o Brasil faz por milhão de população, que é 7 vezes menor do que nos Estados Unidos, e é 5 vezes menor do que os países da Europa. Embora esse número de testagem no Brasil está crescendo, e aqui o número de pessoas Covid positivas por milhão de habitantes do Brasil, nos Estados Unidos, no estado de São Paulo e Nova York. No estado de Nova York foi o recorde mundial, assim. Então, no estado de Nova York, uma em cada 45 pessoas ficaram Covid positivo, que é exatamente como aconteceu em 2 estados do norte brasileiro, como nós vamos mostrar. E aqui no Brasil, uma em cada 103 pessoas, o que é bastante, né? Uma em cada 103 pessoas positivo, nos Estados Unidos, ao todo 1,87, e aqui em São Paulo, 1 em cada 112. Esse é um jeito mais simples de apresentar. Quando você fala por 1 milhão de habitantes, ou por 100 mil habitantes, quando você está numa cidade que tem 10 mil habitantes, ninguém consegue mencionar bem. Você fala 1 em cada 100, aqui no estado de São Paulo, uma pessoa em cada 112 ficou positiva, você consegue ver numa cidade pequena do interior, que cada 3 quarteirões tem uma pessoa que que foi contagiada. É um jeito mais fácil de você entender, das pessoas entenderem como é a incidência mesmo, a prevalência da doença. E aqui a comparação da mortalidade e letalidade, usando o mesmo raciocínio. Então, a mortalidade, o óbito por população. No Brasil, em cada 2.700 pessoas teve um óbito por Covid. Nos Estados Unidos, um pouquinho mais de 2.000. No estado de São Paulo e no estado de Nova York, que teve um óbito em cada 600 pessoas. Um óbito em cada 600 pessoas. Isso é para a mortalidade na população e a letalidade, considerando os casos que foram confirmados e os casos e o óbito. Então, é mais ou menos o mesmo em todos os lugares, no Brasil, nos Estados Unidos e no estado de São Paulo, e no estado de Nova York, onde teve foi um colapso do sistema, teve um óbito em cada 13 casos. Aqui a evolução do número de casos diários entre fevereiro e julho.
já tem 4 meses que é a evolução dessa doença. Então, é interessante ver, e aí são vários fatores que mudam essa curva. A Itália e a Suécia começaram com a doença mais ou menos na mesma época. A Suécia não fechou, a Itália fez um lockdown. Na Itália teve um crescimento muito grande de casos. Aqui a escala aqui é diferente, só a curva que é parecida de um país para o outro. Aqui na Itália teve um número muito grande de casos, agora decresceu e a doença praticamente desapareceu na Itália. E na Suécia, onde eles não fizeram nenhum tipo de isolamento, embora na Suécia o povo já vive muito mais isolado do que na Itália, então tem o comportamento da Itália, tem a característica demográfica de cada um dos países, tem a característica geográfica também que é diferente. Na Suécia, que não tomou nenhuma medida, agora o número de casos vem decrescendo na Suécia, o número de casos novos vem decrescendo na Suécia. No Brasil também, se comparar a curva do Brasil com os Estados Unidos, os Estados Unidos teve um número muito crescente de casos, muito rápido, talvez esteja relacionado assim, ao número de focos, que foi muito maior do que no Brasil, e começou em Nova York, e aqui no Brasil teve poucos focos concomitantes, e aqui em Nova York teve muitos focos concomitantes, o que possibilitou que a doença disseminasse mais rápido do que no Brasil, fez um platô mais rápido do que no Brasil, e aqui no Brasil teve um crescimento mais lento do que nos Estados Unidos, aqui fez um platô, e agora, quando a doença migrou dos estados do sul para outros estados, ela voltou a ter um padrão de crescimento maior, um pouco semelhante ao que aconteceu na Itália. E o Brasil alcançou agora um platô. Chama a atenção quem analisa esses gráficos que de 5 em 5 dias o número de casos diminui bastante. É o sábado e domingo, no sábado e domingo na Suécia e o sábado e domingo no Brasil, tem a mesma conotação. No número de notificações diminui bastante, ela passa a ser notificada nos outros dias da semana. É igual nos dois países, o comportamento é muito parecido nesse aspecto. E aqui a evolução do número de óbitos. É interessante que o número de óbitos também na Itália acompanhou o número de casos, e na Suécia o número de óbitos decresceu muito mais rápido do que o número de casos. No Brasil, o número de óbitos acompanha o platô que vem do número de casos. Nos Estados Unidos, o número de óbitos ele diminuiu de maneira diferente do crescimento da curva do número de novos casos. É evidente que isso depende muito da demografia dos estados onde a doença está afetando mais agora. Está afetando uma população de mais jovens, é natural que tenha um decréscimo do número de óbitos, mesmo tendo um número aumentado, do número de casos aumentado. E aqui tem, no Brasil, isso chama bastante atenção, o número de casos per capita por cada estado brasileiro. Aqui, então, na primeira faixa aqui, amarelo, até um caso em 80, até aqui em 80, um pouco superior até 80. Então, aqui nesses estados teve pelo menos um caso em cada 80 pacientes, 80 pessoas. Aqui em amarelo ficou nessa faixa entre 1,80 e 1,40. E aqui 2 estados do norte do país que tiveram mais do que um caso em cada 35 pessoas. Um número de casos muito grande, semelhante aos países onde o número de casos foi muito maior. E aqui o Espírito Santo, que teve uma incidência maior do que nos outros estados da região sul e sudeste. E aqui, como que está acontecendo no mundo, né? Isso pegando na New York Times, de sexta-feira. Então, onde está azul, o número de casos está diminuindo. Onde está amarelo, o número de casos está o mesmo. Onde está laranja e até vermelho, onde o número de casos está aumentando. Então, na Austrália, que teve uma eficiência muito grande no controle da doença no início, agora o número de casos está aumentando. Existem alguns países da África que ainda está aumentando o número de casos. Não sabemos exatamente como que vai ser a evolução da doença na África, onde ela ainda não se disseminou como disseminou na América Latina. No Brasil, o número de casos é o mesmo. No Uruguai, que é curioso, né? O Uruguai ficou
com um número de casos muito baixo, que aqui tem poucos ou 100 casos, nós não sabemos exatamente como vai acontecer, tanto no Uruguai como na Nova Zelândia, mas é possível que aconteça de maneira semelhante ao que aconteceu no Rio Grande do Sul, onde não tinha casos, ou tinha um número muito pequeno de casos, e agora tem um número de casos muito grande. No Chile, que está decrescendo bastante, e o Chile já está retomando as atividades, e aqui no Brasil e nos Estados Unidos, que no reportagem de ontem, ele está bastante vermelho. Então, a distribuição geográfica é bastante heterogênea, tanto no mundo, como no Brasil também. Então, no Brasil tem a situação dos casos novos em cada estado. Então, os estados que estão aumentando, no Amazonas, que esteve próximo de um colapso na assistência, hoje está diminuindo bastante. No Ceará, a mesma coisa, Rio Grande do Norte, Sergipe, que teve uma situação bastante crítica, está diminuindo, e no Rio de Janeiro também. Rio de Janeiro, se esperava que a situação ficasse pior, ele está diminuindo bastante. Nos estados onde está estável, como São Paulo, Mato Grosso, o Pará ele já tinha diminuído, como estava diminuindo na Amazônia, e agora, nos últimos dias, voltou a ter um número crescente de casos, possivelmente pela proliferação no interior do estado. E aqui, agora, onde predomina o aumento do número de casos, na região central, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, e na região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, como o Walter mencionou um pouco antes de nós começarmos a nossa apresentação, todos os leitos, a ocupação de leitos em Porto Alegre e na maior parte das regiões do Rio Grande do Sul, os leitos de terapia intensiva está superior a 80%, a 90%, embora tenha sido criado um número grande de leitos para terapia intensiva só de Covid. E em Porto Alegre, o transplante está temporariamente suspenso em função da ocupação de todos os leitos de terapia intensiva por pacientes com Covid. E aqui a evolução dos casos de região por milhão de habitantes no Brasil. A região norte, aqui tem a população de cada uma dessas regiões. Na região norte, teve 18 mil casos por milhão de habitantes. Como eu falei, eu sempre prefiro apresentar o numerador fixo e variar o denominador, mas essa é a forma mais comum de apresentar. O Nordeste, depois o Centro-Oeste já passou o Sudeste em número de casos por milhão de habitantes. E a região Sul, ela vem crescendo, mudou o perfil da curva desde a última vez que nós apresentamos. Quando nós estávamos aqui em 16 de junho, a curva da região Sul agora mudou o perfil de crescimento. Então, no Norte teve 18 mil casos cada milhão de habitantes. Aqui a evolução do óbito por região por milhão de habitantes no Brasil, aqui de novo a população de cada uma das regiões. A região norte foi a que teve a maior letalidade, a maior mortalidade, depois a região nordeste, a região sul e a região centro-oeste, que está crescendo agora. Aqui teve 585 óbitos por cada milhão de habitantes. Então, assim, era o equivalente a um óbito cada 2.000 pessoas. E aqui o número de casos e número de óbitos entre os estados. No Ceará foi onde teve o maior número de óbitos por milhão de habitantes. Aqui no estado de São Paulo teve um óbito em cada 2.200 pessoas. E aqui na região, no Mato Grosso, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, o número de óbitos era muito baixo e a doença agora começou a se expandir nessas regiões. Então, esse mapa ele deve mudar, esse perfil da doença deve mudar daqui para frente em função do crescimento do número de casos em outras regiões. E aqui agora, passando essa visão geral sobre o que está acontecendo no mundo, aqui no Brasil, vou falar sobre os transplantes na pandemia, que é o que nós trabalhamos bastante no decorrer desses 5 meses, 4 ou 5 meses, procurando manter o programa de transplante vivo, até utilizando assim a heterogeneidade da pandemia geográfica no Brasil,
poder manter o programa de transplante naqueles lugares que estavam menos afetados, e agora com a transição de uma área para outra, retomar nas áreas que já estão regredindo, a pandemia está regredindo, a epidemia está regredindo. Então, nós utilizamos esse critério, né? A pandemia tem uma prevalência heterogênea na geografia do país. Nós sempre insistimos bastante que, utilizando uma parte desse perfil geográfico do país, era possível manter o programa de transplante vivo. Em alguns países da Europa teve que interromper o programa de transplante, no Brasil não foi interrompido, embora ele tenha sofrido bastante, mas não foi interrompido. Então, eu chamei que a alma do transplante, ela continua bastante viva. A BTO, muito liderada pelo trabalho do Gustavo, junto com o Sistema Nacional de Transplantes, da Daniela, fez um registro e monitoramento semanal, que apresentava em lives da BTO, mostrando para todas as regiões como estava acontecendo o programa de como o programa de transplante estava sendo afetado pelo Covid no Brasil todo. Então, era possível tomar conhecimento de tudo que estava acontecendo. Houve uma cooperação bem grande, está acontecendo ainda entre as diversas comunidades transplantadoras, transferindo conhecimento de um lugar para o outro. Então, nós adquirimos informações de alguns lugares, dos outros lugares, e agora estamos passando informações dos estados que estão mais afetados agora. E aqui nós chamamos bastante atenção que precisa ter uma obsessão pelo detalhe no cotidiano para reduzir o contágio. Aqui no hospital, nós chegamos a ter alguma época que teve contágio de funcionários, contágio de pacientes, aí nós começamos a utilizar um controle de acesso, uso de máscara N95 para todos os pacientes, uso de proteção facial para todos os pacientes, para todos os funcionários. E agora, como a doença, a prevalência dela, a incidência dela na cidade de São Paulo, na região metropolitana, vem diminuindo, as pessoas já começaram a flexibilizar um pouco o comportamento, então nós retomamos dentro do hospital esse controle. Então, nós estamos fazendo sorologia de todos os pacientes que internam, e 300 que nós fizemos, só 3 que foram positivos. É um número muito pequeno de positivo, mas caso interne um paciente, é um risco pequeno de ser positivo, mas o impacto é muito grande nos pacientes internados e nos trabalhadores, nos funcionários, colaboradores do hospital, caso tenha algum outro contágio intra-hospitalar. Então, nós estamos cuidando bastante disso e estamos trabalhando de novo com os trabalhadores do hospital, os colaboradores do hospital, para que eles tomem bastante cuidado hoje na comunidade, porque a maior fonte de contágio é intradomiciliar. Hoje, uma pessoa que circula pela comunidade e que adquire doença por um acaso, já que na comunidade os cuidados estão sendo mais intensificados, em casa, quando o cuidado é bastante afrouxado, é onde a doença está se multiplicando. Então, o contágio intradomiciliar em festas familiares é um foco importante de contágio hoje em dia. Nós estamos chamando bastante atenção para esse detalhe. Então, na doação, o impacto do Covid da doação e transplante de órgãos no Brasil, comparando janeiro com junho, o número de doadores de janeiro para junho, esses 2 meses, ainda está 33% menor do que em janeiro. O número de transplantes também no Brasil, tanto com doador falecido como com doador vivo, diminuiu bastante, 64%, comparando o que foi feito em janeiro e em junho. E doador vivo, o número diminuiu bastante porque foi prudente, a maior parte dos centros, o nosso centro também fez isso. Nós paramos por 2 meses de fazer transplante com doador vivo e agora nós estamos retomando. Ao invés de fazer um transplante por dia, estamos fazendo um transplante por semana e usando aqueles pacientes que têm muito menor risco caso eles adquiram o Covid, a possibilidade de evolução ruim seja menor. E aqui, na disparidade geográfica, no Nordeste, que tem um programa de transplante bastante efetivo, em Pernambuco e no Ceará, houve uma variação muito grande no número de transplantes realizados de junho para janeiro. Então, aqui 83% de decréscimo em relação ao que fazia em janeiro e em junho. Aqui no Sul e no Sudeste, você perde próximo de 40% menos transplantes em junho do que em janeiro. Aqui considerando todos os transplantes, não só o transplante de rim.
E aqui no estado de São Paulo, o transplante de fígado diminuiu 35%, o transplante de coração 25%. Nesse mês de junho não fez nenhum transplante de pulmão. O transplante de pâncreas, aqui eu não sei se está escrito isolado ou não, não peguei esse dado. E aqui 40% dos transplantes, se comparar o número de transplantes que foi feito em janeiro e junho, houve esse decréscimo que é bastante razoável. É muito menor do que aconteceu na maior parte dos países da Europa. Não é difícil, a partir de setembro, possivelmente, quando a doença estiver bastante controlada no Brasil, ou outubro, retomar o programa da mesma forma como ele estava em janeiro. Embora ele tenha sido reduzido, os programas não travaram, vai ser possível retomar com as mesmas pessoas e com a mesma estrutura a partir, possivelmente, de setembro, outubro. Esse é um gráfico que o Gustavo sempre apresenta. Aqui é o número de doação de órgãos, aqui mostrando quanto mais azul, maior o número de doadores por milhão de habitantes. Em janeiro, depois abril, fevereiro e março foi quando a doença começou, mas em abril, quando a doença se espalhou mesmo no país. Então, muitos estados deixaram de fazer captação de órgãos. Aqui na região norte, centro-oeste, nordeste, em maio praticamente não teve captação de órgãos, e agora já houve uma retomada no mês de junho. Como eu falei, é possível que em setembro, outubro, nós já tenhamos o mesmo perfil de captação de órgãos que nós tínhamos em janeiro. A mesma coisa em relação ao transplante de órgãos, aqui tinha em janeiro, o Amazonas não faz transplantes, aqui na região norte faz pouco transplante, na região nordeste, os transplantes são principalmente localizados nos estados que são da costa atlântica. Aqui em abril diminuiu, zerou o transplante na região norte, na região centro-oeste, diminuiu bastante na região nordeste também, e agora já está havendo uma retomada, e quando o transplante foi bastante sustentado aqui na região sul e na região sudeste, e agora, no próximo mês, deve ter um comprometimento maior na região sul, e na região sudeste já está havendo uma retomada. No estado de São Paulo foi possível manter o programa de transplante com um número menor, mas um número bastante sustentado, em função da possibilidade de reservar alguns leitos hospitalares só para a realização do transplante. Não foi necessário assim, ocupar todos os leitos de terapia intensiva para a Covid, nem todas as áreas dos hospitais. Pela maior oferta de leitos do estado de São Paulo, foi possível manter o programa em andamento, como aconteceu aqui no Hospital do Rim. É falar que nós imaginamos que aqui no Hospital do Rim, com o acordo que nós fizemos com a Secretaria Municipal, a Secretaria Estadual e com o Hospital São Paulo, fosse possível manter o Hospital do Rim Covid-free, totalmente Covid-free. Então, nós continuamos chamando o Hospital do Rim de Covid-free, mas na semana retrasada tinha 14 pacientes internados, 9 na enfermaria, uma enfermaria que nós fizemos isolamento só para isso, 5 na terapia intensiva e ontem tem 9 pacientes. Está diminuindo de acordo com a redução do número de casos na cidade de São Paulo. Então, hoje nós temos Covid-free, mas tem 5 pacientes na enfermaria, uma enfermaria isolada, e tem 4 pacientes na unidade de terapia intensiva com diagnóstico de Covid. Então, aqui como foi o programa de transplantes aqui no Hospital do Rio? Em janeiro nós fizemos 76 transplantes, em junho nós fizemos 73 transplantes. Em janeiro nós fizemos 60 transplantes com doador falecido, em junho nós fizemos 72 transplantes com doador falecido. Então, nós estamos fazendo mais transplantes com doador falecido, nesse período todinho, mantivemos mais ou menos o mesmo número. Número de transplantes pediátricos, sempre tem mais transplante pediátrico no período de férias, onde tem mais acidente com crianças, e crianças sempre doador para criança. E outra questão importante é a sobrevida do transplante. Durante a pandemia, ficou diferente do período pré-pandemia. Aqui em janeiro, nós tivemos 95% de sobrevida de um mês, nós analisamos só de um mês aqui, uma perda de enxerto, e 3 óbitos em janeiro, 3 óbitos é muito, em fevereiro não teve nenhum óbito, nenhuma perda de enxerto, aqui ainda pré-pandemia, e agora a sobrevida dos transplantes foi semelhante àquilo que nós temos tradicionalmente de um mês, que não é sobrevida de um ano, é sobrevida de um mês,
que é quando a pandemia pode afetar diretamente o resultado do transplante. Não foi afetado no nosso hospital, mesmo considerando que conviveu alguns pacientes com Covid dentro do hospital. Em junho, nós não temos resultado ainda. E doadores falecidos testados, nós testamos 175, 17% deles com PCR positivo para Covid, sem história de Covid. Então, se tiver alguma história, se tiver diagnóstico anterior, ele nem a doação, nem o processo de doação nem segue. E aqui são aqueles onde nós decidimos seguir, fez um teste, e o teste foi positivo e ele foi afastado. Então, 10% dos doadores foram afastados por teste positivo para Covid. E aqui, como aconteceu a evolução do Covid nos pacientes transplantados aqui do hospital. Então, nós tivemos até agora 356 casos, 12 mil pacientes que nós acompanhamos, 38 tiveram aquisição hospitalar no início da pandemia, agora não tem mais, e a mortalidade, a letalidade desses casos foi de 28%, considerando todos os casos. Hoje ainda nós temos 22 pacientes em unidade de terapia intensiva, sob ventilação mecânica ainda tem 14, tem 27 na enfermaria, 44 que estão em acompanhamento em casa, que é possível acompanhar, 164 que estão curados e 99 que tiveram desfecho ruim. Teve mais um ontem, agora nós completamos 100 pacientes transplantados com desfecho muito ruim, desde o primeiro caso que nós tivemos em 20 de março até os últimos casos que nós tivemos na última semana. Qual foi a conduta que nós tomamos? Semelhante ao que o Walter falou, quando o paciente fica em casa, a imunossupressão mantida. Se ele vem para a enfermaria, o que significa que ele tem algum comprometimento respiratório que precisa de algum suporte, é suspenso a segunda droga, aqui é suspenso o micofenolato, nesse esquema o everolimo, nesse esquema o micofenolato. E quando ele está na UTI, nós suspendemos toda a medicação e permanece só com hidrocortisona. Depois de curado, vai retornando gradualmente de acordo com o perfil evolutivo de cada paciente. Aqui, de novo, mostrando aqueles 356 pacientes. Então, dividindo aqui, 263 casos já foram resolvidos e 93 estão em andamento ainda. 22 em terapia intensiva, 14 em ventilação mecânica, aqui em enfermaria, e 44 estão sendo acompanhados em casa. Dos 263 resolvidos, 164 recuperaram e 99 óbitos, 100 óbitos agora, o que dá uma letalidade em internados que é de 47%. Uma letalidade dos pacientes que vão para a unidade de terapia intensiva de 70%, uma letalidade dos pacientes que entraram em ventilação mecânica que é de 88%. Então, de 105 pacientes que entraram em necessidade de ventilação mecânica, 92 óbitos. Daqueles que não necessitaram de ventilação mecânica, teve 4 óbitos, e eram pacientes que tinham outras doenças concomitantes que receberam tratamento paliativo. 2 deles foram acompanhados pela família até durante o período de internação. Na enfermaria também teve 3 óbitos, 2 que se encaixavam no tratamento paliativo e um que teve um óbito súbito por doença cardiovascular, possivelmente. E aqui tem 52 pacientes que foram tratados em casa. Então, dos casos resolvidos, a letalidade global foi de 37%, a letalidade dos pacientes que foram internados, 47%, a letalidade em terapia intensiva, dos pacientes que foram para terapia intensiva, 70%, e a letalidade dos pacientes de terapia intensiva que precisaram de ventilação mecânica, 88%. É uma população bastante complexa, essa população que nós lidamos no transplante. E aqui nós analisamos o desfecho do Covid positivo nesses 356 transplantados. Aqui ainda tem pacientes que ainda estão em andamento, 257 que sobreviveram e 99 pacientes que tiveram desfecho ruim de óbito. Então, comparamos as duas populações
predomina o sexo masculino nas duas, né, que tem 60% dos transplantados são do sexo masculino. A idade, como o Manfro e o Walter Garcia mencionaram também, a idade de quem é um fator de risco importante, tem 10 anos a mais dos que tiveram desfecho ruim. Hipertensão, prevalência de hipertensão maior no grupo que teve desfecho ruim. Diabetes, cardiopatia, e aqui, como o Manfro mencionou também, a função renal basal, que aqui era de 56 ml por minuto calculado, e aqui foi 48 ml por minuto. Depois nós temos que estudar melhor essa população aqui. E aqui tem uma curiosidade, que é, nós transplantamos 6 pacientes que no pré-transplante tinham Covid positivo, que o resultado chegou depois que o transplante foi realizado. E depois nós vamos mostrar a evolução desses 6 pacientes. Então, teve 2 pacientes, esse daqui, que o Covid já foi positivo antes do transplante. Quando nós repetimos imediatamente depois do transplante foi negativo. E a mesma coisa é com essa paciente aqui. E na véspera do transplante, no dia do transplante era positivo, no dia seguinte ao transplante era negativo. Nós fizemos a sorologia nesses dois casos e a sorologia IgG foi negativa, enquanto que nos outros casos que a doença foi sustentada, o PCR se manteve depois, todos eles agora têm sorologia positiva. É possível que aqui ele não era positivo por alguma razão, nós estamos estudando para entender isso. Então, aqui tem um paciente, esse paciente aqui de 41 anos, ele mantém mais de um mês com o Covid positivo, com o PCR positivo, enquanto que a maioria deles negativaram. E esse paciente, ele teve uma rejeição 2B, e foi tratado com timoglobulina, e agora ele recebeu alta nessa mesma situação, com a creatinina em queda. Todos eles receberam indução com timoglobulina, receberam o mesmo esquema de imunossupressor que nós fazemos em todos os pacientes. Tem um ainda que está internado por citomegalovírus, enquanto que os outros 5 já receberam alta e têm um acompanhamento ambulatorial. Esse é um resultado bastante favorável, mas nós sabemos que ontem, na última conversa que nós tivemos na live da BTO, nós conseguimos juntar 20 outros casos semelhantes que estão em outros centros, alguns que não tiveram a mesma evolução como nós tivemos sorte de ter desses 6 pacientes uma evolução adequada e possivelmente só 4 deles que eram Covid positivo mesmo. Nós estamos entendendo aqui por que o resultado foi positivo do PCR antes do transplante e depois foi negativo. É difícil entender isso. Nós estamos discutindo com o pessoal de laboratório para entender isso. E aqui também entre os transplantados por domicílio. Então, quem reside no município de São Paulo, quem reside no interior, quem reside em outros estados, aqueles 356 casos. Então, nós estamos vendo aqui que na cidade de São Paulo alcançou um platô, para toda a população, e o transplantado que vive aqui, ele tem o desfecho dele é pior, mas a possibilidade de contágio dele é a mesma, e agora está decrescendo o número de casos da cidade de São Paulo que são diagnosticados, e está crescendo o número de casos nossos que são transplantados que residem no interior. E nos outros estados, a prevalência é mais ou menos a mesma, porque tem pacientes de vários estados brasileiros, tem tanto daqueles que o número de casos está diminuindo, como aquele que o número de casos está aumentando, então isso mantém mais ou menos o mesmo equilíbrio. Mas claramente aqui na cidade de São Paulo, o número de diagnósticos dos pacientes transplantados está acompanhando o que está acontecendo com a população geral, e no interior também é a mesma coisa. E aqui, esse é um dado interessante, porque eu mostrei o dado de uma comunidade, que é uma comunidade de muito alto risco, que é o transplantado. Ele tem imunossupressão, tem hipertensão, tem idade maior do que a população geral, tem doença cardiovascular e tem diabetes, e tem também obesidade, mas isso não foi um fator de risco que influenciou no desfecho. Comparando com os colaboradores do Hospital do Rim que adquiriram a doença, 188 colaboradores do Hospital do Rim, 87 cuja a fonte de aquisição foi desconhecida,
12 que foram diagnosticados em outro hospital, 24 na comunidade e 55 que foi intra-hospitalar. Principalmente no início, quando o pessoal ainda não estava catequizado em relação ao comportamento, houve até uma festa de aniversário na área administrativa e teve várias pessoas que adquiriram a doença nesse modelo. Como eu falei, hoje continua, esse cuidado precisa ser tomado, porque a transmissão intradomiciliar, principalmente em eventos assim, festivos dentro da família, ele é importante. Eu acompanho a cidade de Ipauçu, que tem 14 mil habitantes, não tinha nenhum caso até um mês atrás, agora tem 130 casos. Na última semana teve 15 pessoas que se contagiaram durante um evento familiar. Nós que estamos acompanhando esses casos, nós estamos fazendo diagnóstico para eles. Então tem que ter um cuidado muito grande com eventos intradomiciliares, que é a principal fonte de proliferação da doença. Mas aqui nós mostramos o número de casos desde o início, quando teve o primeiro caso, agora que estabilizou. Então, aqui, o número de casos agora diminuiu bastante. Aqui nós tivemos um susto muito grande, com um número de casos bem grande, agora um número de casos bem baixo. Mas desses 188, 137 são colaboradores CLT. De todos esses 188, só 6 foram internados em enfermaria, nenhum foi internado em terapia intensiva e não teve nenhum desfecho ruim. Desses 188, 158 já voltaram ao trabalho, como eu disse, não teve nenhum desfecho ruim. Então, nós temos estado trabalhando aqui com 600 pacientes, 600 pessoas com Covid positivo, 400 transplantados e 200 colaboradores. 400 transplantados que têm um desfecho muito ruim e 200 colaboradores que têm a idade média de 37 anos. O único fator de risco maior é sobrepeso, e 10% deles que têm obesidade, 2 diabéticos, só 6 que são tabagistas, então o número de fator de risco para desfecho ruim é bem baixo, e aí eles têm uma evolução muito boa. Nós estamos comparando aqui duas comunidades totalmente distintas, e aí nós podemos entender bem os fatores de risco, né, as comorbidades que influenciam bastante na evolução dessa doença. E nós comparamos também os sintomas entre os pacientes transplantados e colaboradores. Tosse aconteceu nos dois grupos de maneira semelhante, doença muscular também, doença muscular, dor muscular também, 70% dos pacientes, tanto transplantados como dos funcionários, apresentaram mialgia, tosse, febre, a dispneia predominou nos transplantados, né, e hipoxemia nos transplantados, eles já se apresentam com uma doença mais grave, diarreia no transplantado também, e aqui outras questões menores que os colaboradores apresentaram mais, como cefaleia, obstrução nasal, talvez isso daqui seja evitado pela imunossupressão. Anosmia, mais ou menos o mesmo número. O qual também a manifestação inicial da doença, ela já é bem mais grave nos transplantados do que nos colaboradores. E agora nós estamos fazendo um estudo sorológico de todos os funcionários, e nós vamos fazer isso também em todos os pacientes que nós acompanhamos e que são da cidade de São Paulo. A primeira coisa que nós fizemos foi validar o teste. Esse é um teste da Abbott. Então, para validar esse teste, nós utilizamos 300 amostras, utilizamos 20 soros estocados de pessoas estocados no mês de junho ou julho do ano passado, quando o Covid ainda não existia. Então, a especificidade do teste foi de 100%, nenhum desses daqui foi positivo. E depois fizemos o teste nas pessoas, nos funcionários que tiveram Covid positivo, diagnosticado por PCR e que manifestaram clinicamente a doença. Então, foi 92% de sensibilidade. 92% daqueles que apresentaram a doença apresentaram o teste sorológico positivo. O tempo de diagnóstico da doença foi bastante variado. E também fizemos o teste em 96 funcionários que trabalham em áreas assistenciais de bastante exposição, tanto na área dos pacientes que estavam portadores na enfermaria, como na unidade de terapia intensiva, e aqui teve 18% de positividade com sorologia positiva.
Então, essas são pessoas que apresentaram a doença, que foram contagiadas e que não apresentaram nenhum sintoma. Qualquer sintoma que eles apresentassem, nós teríamos feito o diagnóstico com PCR. E agora nós estamos fazendo uma pesquisa sorológica um pouco mais expandida para todos os funcionários do hospital. E aqui, a prevalência de sorologia positiva para aqueles que trabalham nas unidades de mais risco, na UTI, no andar que está reservado para a Covid, ou para os fisioterapeutas, ou quem trabalha na UTI, foi de 27%. A sua prevalência de 27% nas pessoas que trabalham em área de maior risco. E, como eu falei, aqui agora nós estamos fazendo uma pesquisa sorológica de todos os funcionários, todas as pessoas que trabalham aqui no hospital. Nós vamos fazer agora e vamos fazer em setembro, outubro, para ver qual é a evolução que tem. Então, a prevalência geral entre as pessoas que trabalham no Hospital do Rim, considerando aqueles que apresentaram a doença e aqueles que apresentaram só a sorologia positiva, é de 20%. Aqui o CLT 20%, médicos 12%, quem trabalha na higiene e na nutrição é maior, e aqui outros grupos 12%. Nós estamos estudando isso para entender qual que vai ser o comportamento sorológico e até entender a suscetibilidade das pessoas para um novo surto, se isso vier acontecer. Quanto tempo eles ficam protegidos por essa vacinação natural que eles tiveram. Então, nós temos uma série de estudos que nós estamos em desenvolvimento, né? Estudo da evolução do Covid entre transplantados, relato desses casos que foram positivos, a soroprevalência entre os colaboradores. Nós participamos de um estudo multicêntrico nacional coordenado pela Tainá e um estudo internacional também, que está um pouquinho enroscado na CONEC. Nós estamos descrevendo também as estratégias que nós utilizamos no enfrentamento da epidemia e entendendo a evolução dos pacientes na unidade de terapia intensiva, os fatores de risco que eles tiveram para o desfecho ruim. Então, as conclusões. O fim da pandemia ainda está distante, mas há um mês atrás eu achava que estava mais distante, agora tenho a impressão que até o final do ano a doença deve estar bastante controlada. As pessoas perguntam como é que vai ser o Natal, se no Natal vai ter máscara ainda, se vai ter carnaval ano que vem ou não. Essa é uma questão que os dirigentes ainda não conseguiram responder. A Associação Brasileira de Transplantes fez uma política bastante apropriada durante o decorrer dessa pandemia, conseguindo manter o programa de transplantes no Brasil. Houve uma redução do transplante que foi mantida em função da disparidade geográfica. Os resultados do transplante é compatível com o resultado que nós obtivemos na área pré-Covid. O teste do PCR nos doadores tem sido apropriado para afastar os doadores. Nós falamos que tem sido apropriado porque não teve nenhum caso aqui no hospital. Como nós dispensamos 10% dos pacientes dos doadores que foram testados PCR positivo. Por outro lado, ele podia ter algum falso negativo, mas não teve nenhum paciente que adquiriu a doença, adquiriu o Covid depois do transplante. Assim, na primeira semana ou segunda semana do transplante, o que mostra que esse processo de seleção foi apropriado. No começo tinha um número grande de pacientes que recusavam o transplante, agora houve uma retomada, inclusive, no número de inscrições de pacientes para transplante, que tinha diminuído. Hoje isso diminuiu bastante. Os profissionais que trabalham com transplante, no início estavam bastante inseguros mesmo, que fez alguns programas de transplante pararem. Hoje, isso não é mais uma questão, e a evolução dos profissionais de saúde, primeiro a prevalência foi baixa nos médicos que trabalham na captação de órgãos, e depois a evolução deles, o desfecho foi muito favorável, a inscrição para transplante permanece, e aqui, na última apresentação, eu falei, nós estávamos avaliando a aplicação de testes sorológicos para checar a imunidade, isso nós já começamos a fazer. Existe uma questão importante, que é uma discussão importante, que é fora da apresentação, que essas escolas devem voltar ou não à atividade, da forma como está aqui. Então, essa é a discussão principal que vai tomar conta da retomada nos próximos meses.
Aqui no Brasil é bem simples, assim, porque se você passar o ano inteiro sem escola, ainda existe até uma proposta do governo do estado de retomar as atividades de quem está mudando de um estágio para o outro, então quem está terminando o ensino elementar, que vai mudar para outro estágio, o último ano de cada uma dessas fases, retomar, enquanto os outros não. Agora, existe uma preocupação muito grande com os países que têm um nível de desenvolvimento muito menor do que o Brasil, e essa suspensão por um ano, por um período de mês muito grande das atividades escolares, faz com que o abandono da escola seja muito grande. Aqui no Brasil isso acontece menos, mas também acontece. Então, tem uma discussão grande que saiu agora na revista Economist dessa semana em relação a essa questão, que é uma questão importante e cujo prejuízo pode ser até maior a longo prazo do que o Covid. Então, mais uma vez, muito obrigado.